Prezado eleitor real, querida eleitora real, estamos a menos de 30 dias daquele momento extremamente importante em que promoveremos as nossas escolhas, até porque votar é escolher. E você precisa fazê-lo de forma absolutamente tranquila, equilibrada e racional, mesmo entendendo que, por vezes, a política partidária eleitoral também envolve aspectos emocionais. Mas você deve, sobretudo, privilegiar aquelas candidaturas que apresentam propostas execuíveis, sobretudo no que se refere ao trato dos principais problemas e dificuldades de nossa cidade. O momento é extremamente importante e, por isso, você deve estar preparado para esta ocasião. Uma vez que o prazo de arrependimento é relativamente longo. São 4 anos para que você renove as suas escolhas. E você, caríssimo eleitor e queridíssima eleitora real, deve fazê-lo, sobretudo, pela escolha e não pela exclusão. Observamos que, por vezes, o incauto eleitor promove a sua escolha, confere o seu voto, para não eleger determinado candidato A, B, C, ou D, ou E, enfim, e não para que se privilegie um plano de governo, um plano de Estado, em detrimento de um plano de poder. Portanto, o momento é extremamente fundamental para os próximos 4 anos no que se refere à administração pública, quer seja do poder executivo e legislativo no âmbito estadual e federal. Desta forma, você que nos privilegia com a sua audiência, acompanhou na edição da semana passada, que está disponível nas redes sociais da emissora, assim como no seu aplicativo, disponível na sua loja de aplicativos do seu celular, uma entrevista sensacional com Jalmir Saipa, matemático, chefe do escritório do IBGE em Nova Friburgo durante muito tempo e que aqui apresentou suas considerações acerca das pesquisas eleitorais. Vale você assistir atentamente, uma vez que a sua avaliação foi extremamente esclarecedora, sobretudo no que se refere à metodologia adotada nas pesquisas eleitorais. E mais, se o resultado dessas pesquisas realmente influenciam o voto dos indecisos. Nesta edição especial também, uma vez que entendo que começamos a caminhar para a reta final deste período, estaremos conversando com um conhecidíssimo neurolinguista, figura das mais competentes no ramo que atua e que frequentemente, se bem que nem tanto, ele comparece ao programa Cidade Real. Trata-se de alguém por quem tem um carinho especial, uma deferência, sobretudo, também bastante fraterna, porque sempre que é convidado, evidentemente contemplando a sua concorrida agenda, ele aqui comparece. E nesta edição, ele nos oferecerá importantes avaliações para que você forme opinião, sobretudo traçando determinados aspectos daquelas oratórias que, por vezes, têm por finalidade lhe iludir. A oratória, junto com as redes sociais, são ferramentas importantíssimas dos candidatos neste período de campanha eleitoral, como também apresentará
orientações, indicações acerca da escolha de um bom candidato. E, por último, mas não menos importante, abordará os aspectos da crença que, por vezes, dominam a mente humana. Até porque a política, de uma forma geral, ela envolve também este aspecto, o aspecto da crença, o aspecto de se acreditar em determinado candidato, em determinado projeto ou plataforma política governamental. Portanto, será um programa novamente imperdível, entendendo particularmente que trata-se de um programa de utilidade pública. No programa Cidade Real você encontra estas abordagens extremamente necessárias para que você promova a sua escolha. Votar é escolher. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, e contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa criativa e eficiente assessora, como também de Charles Torres, Rafael Teixeira, sob a coordenação impecável e intransigente de Marconi Júnior, evidentemente também contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 756 do programa Cidade Real, neste dia 5 de setembro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade,
um toque de bom humor e de utilidade pública. Conforme disse no meu editorial inicial, estamos a menos de 30 dias das eleições semigerais, no seu primeiro turno. E desta forma, você precisa ter informações extremamente importantes para, de certa maneira, definir as suas escolhas com segurança, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio e com racionalidade. E, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real tem imenso prazer, satisfação, alegria e, eu diria, emoção em conversar novamente com um amigo pessoal, fraterno, professor Carlos Magliano. Grande amigo Zuri Maurer. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nesta edição que lhe traz pela primeira vez nesse ano. Pois é, isso é um absurdo. Estava falando com o Zuri que estamos num ano atípico. Exatamente. Atípico. Agora deixa eu te contar uma coisa, não sei se você vai saber. O que celebraremos no próximo janeiro de 2023 que tem a ver com a gente? O que celebraremos? Amigo, normalmente você inicia a temporada de edições do programa Cidade Real, salvo algum fato que não nos permita manter essa tradição. Pois é. Mas imagino que celebraremos aproximadamente 10 anos da sua... 10 anos, exatamente. Exatamente. 10 anos da sua série de inaugurações da temporada e desde já fica assim combinado. Escolheremos, evidentemente, a data com cuidado, com atenção às nossas agendas, até porque também, se me permite informá-lo, em 19 de janeiro do próximo ano, completo e comemoro 20 anos de TV Zoom. Olha aí, várias celebrações, hein? Várias celebrações. Uma vez que a minha trajetória começa há muito tempo, no ano de... Você tinha cabelo naquele tempo? Acho que tinha, né? Certamente, eu amigo. acho que sim. Tinha uma vasta cabeleira, cite-se de passagem. Mas iniciei a minha trajetória em 2003 no programa Hora Técnica, que também apresentei, produzi e dirigi durante 5 anos e depois dei sequência ao programa Cidade Real. Então será um mês de comemorações. Pois é. E desde já fica confirmada a sua presença em data a ser escolhida em comum acordo. Janeiro todinho já está reservado para você. É só você falar o dia, eu vou estar aqui. Ótimo, excelente, amigo. É um prazer tê-lo aqui, evidentemente, mas neste momento que estamos muito atentos ao processo eleitoral, que terá a sua primeira culminância, que é um termo bastante moderno, em 2 de outubro. A sua oratória continua espetacular. Amigo, eu devo lhe dizer que eu sou um bom aluno Eu e você sei. está entre meus mestres. Tá bom. Precisamos agregar conhecimento e conteúdo. Desta forma, de plano, lhe indago acerca da influência de uma boa oratória no convencimento do voto dos eleitores indecisos, que são, evidentemente, buscados incessantemente, até porque podem definir uma determinada eleição. E a oratória é uma ferramenta fundamental nesta pretensão de se eleger qualquer que seja o cargo. Então, Zuri, a oratória é o meio que o político tem de ganhar o nosso voto. Hoje, com todo esse arsenal de mídias sociais que nós temos, televisões, eles vão para esses grandes palanques, que é a mídia, e ali eles ganham a gente pelo que eles falam. A oratória é esse meio, essa ferramenta melhor que eles têm de acesso à massa. Melhor do que um abraço, um tapinha nas costas, porque eles não conseguem fazer isso com todo mundo. Eles conseguem falar para todo mundo. Agora,
A gente que está do lado de cá tem que conhecer um pouquinho de oratória por alguns motivos. E eu já sugiro que você faça algum dia da sua vida um curso de oratória. Com Carlos Magliano. Comigo, ou com Zuri Mauri, ou com qualquer pessoa. Mas que você faça um curso de oratória. Eu vou te explicar primeiramente por quê. Por favor. Entre você e o seu sonho, sempre tem alguém. Já percebeu isso, Zuri? Você tem um sonho. Até você atingir aquele sonho, você tem que falar com alguém. Alguém está no meio do caminho. Quanto melhor for a sua capacidade de persuasão, quanto melhor for a sua oratória, quanto melhor for a sua capacidade de convencimento, mais fácil fica você convencer a pessoa que está entre você e seu sonho. E mais fácil fica de você atingir seu sonho. Então, esse sonho pode ser qualquer coisa. Pode ser um sonho de família, um sonho de voluntariado, um sonho político, um sonho profissional, não importa qual é o sonho. Sempre tem alguém no meio do caminho que você tem que convencer. Então, quando você sabe a arte da oratória, e a arte da oratória não é falar somente, mas é criar relacionamentos, aí os seus sonhos são realizados com mais facilidade. É isso que os políticos utilizam muito. E tudo que eles falam na televisão, nas mídias sociais, o que eles se pronunciam para ensinar ou falar com a gente ou nos transmitir uma mensagem, tudo isso, Zuri, tem muita técnica por trás. Quando você vê um candidato falando, ele está cheio de técnica, cheio de treinamento por trás daquilo. Ele sabe exatamente para quem ele está falando. Ou você acha que um candidato fala para todo mundo? Ele não fala para todo mundo. O candidato fala para o eleitorado dele, para quem pensa semelhante a ele, porque esse é o cara mais fácil dele captar. Então você vê alguns candidatos falando umas coisas assim que você fala, mas como é que o cara fala um negócio desse? Mas porque aquilo está endereçado para um público certinho. Então são muitas técnicas que a gente vai conversar aqui hoje sobre isso. E nesse aspecto muitíssimo bem abordado, uma vez que o eleitor inteligente, formador de opinião, já percebeu que entre o que ele imagina na próxima gestão de 4 anos, ou prevê ou deseja, tem um interlocutor, que é aquele eleito, evidentemente. E aí, essa sua abordagem se aplica perfeitamente. Agora, por outro lado, quais são aquelas oratórias que, evidentemente, apresentam falhas e equívocos e que o incauto eleitor deve estar atento para não ser iludido? Quais são aqueles gestuais, inclusive, que você, certa vez, quando aqui compareceu, nos deu uma aula, até porque você não nos concede uma entrevista. Você profere uma aula e devo lhe dizer que é um dos poucos programas que sempre aprendo com o entrevistado. Outros menos, mas de toda forma, no rito do cargo, a sua presença aqui enriquece também o meu conhecimento sobre essa questão. E desta forma, quais são aqueles indícios que o eleitor pode identificar facilmente, entendendo que aquele candidato não está tendo apego à verdade? Bom, vou te contar uma história primeiro. Por favor. 2 seminaristas, estudantes para padre, estavam discutindo se podia fumar e rezar ao mesmo tempo, porque eles gostavam de fumar. Aí eles queriam saber se era possível rezar e fumar ao mesmo tempo. Aí eles, na discussão, um falou, eu vou lá perguntar ao reitor do seminário, ele vai saber dizer. E aí ele chegou para o reitor do seminário e perguntou assim, senhor reitor, eu posso fumar enquanto rezo? O reitor falou, claro que não. Claro que você não pode fazer isso. Aí ele voltou triste, falou com um amigo dele, não pode. Aí, não, você não perguntou certinho. Eu vou lá perguntar para você.
Aí o amigo foi, perguntou, o outro seminarista foi e perguntou para o padre, padre, eu posso rezar enquanto fumo? Pode. Rezar enquanto fuma, pode. Agora, fumar enquanto reza, não. Depende do modo como você fala. Sensacional. Nada é a coisa em si. Nada é o que você fala, mas principalmente o como você fala. Então, a comunicação, ela tem um detalhe interessante. Por exemplo, a palavra. A palavra que eu estou usando aqui, ela impacta na nossa comunicação. Só que ela só impacta 7%. A palavra, o vocábulo, só impacta 7%. O Zuri gosta de usar umas palavras bonitas aí, encorpadas, portfólio. Rebuscadas. Sei lá, eu nem sei fazer como ele faz, não. Eu tentei espelhar ele no WhatsApp, imitar, mas não consegui. A palavra que o Zuri usa, vamos analisar aqui a oratória do Zuri. A palavra que ele usa impacta 7% só. O que impacta muito mais que a sua palavra, Zuri? É o seu tom de voz. É o tom de voz que você põe na palavra que você fala. Sim. A palavra impacta 7%. Sabe quanto impacta um tom de voz? 38%. Então, o candidato ele é treinado para trabalhar o tom de voz dele. Você pode prestar atenção que todos eles passam por sessões de fono, passam por trabalhos de postura, de imposição de voz, porque isso faz parte da oratória. E isso não quer dizer, atenção aí, que o cara esteja falando a verdade. Quer dizer apenas que ele sabe usar as artes da oratória. Então, 38% está no tom da sua voz. Agora, 7% é a palavra, 38% é o tom da voz. Sabe o que manda mesmo no negócio? Ou seja, os outros 55%. Os outros 50%, ele é bom de conta pra caramba. Cara, quando eu vou descobrir o que você toma e vou tomar também. 55% da comunicação é a linguagem corporal. Muito bom. Você pode perguntar para quem está aí agora no sofá? Pergunta aí quem está do seu lado. Me explica o que é fofo. Me explica a palavra fofo. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? A fofo é uma coisinha assim, ó. Exatamente. Ou seja, não tem como você explicar sem a linguagem corporal. Exatamente. Então a postura, junto com o tom de voz, Zuri, só isso, sem conteúdo. Preste atenção, gente. É postura e tom de voz. Não estou falando do conteúdo. Não estou falando do plano de governo. Não estou falando do assunto, não. Só a postura e o tom de voz impactam 93% a comunicação. E aí a gente fica impressionado por isso, e eles sabem que é isso que impressiona, porque é isso que é a comunicação humana. E os 7%, que é o conteúdo, é o plano de governo, é o que ele vai efetivamente fazer, isso fica para depois. Isso fica para lá, porque fica na frente palavras de impacto, frases de boa expressão, de efeito. De frases de efeito, e isso é o que fica. Então é nisso que eles jogam com a gente. Então a grande questão é, em primeiro lugar, qual que é o plano de governo? E aí tem outras coisas para eu falar, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho. Pode falar. Não, prossiga. Pode falar. Prossiga. Eu só não queria... fica um monólogo. Não. É porque a sua didática, ela envolve. Você desenvolve uma linha de raciocínio que cada vez mais nos deixa atentos. E eu tenho certeza que também a nossa maciça audiência. Agora também quero citá-lo, que numa determinada ocasião você nos ensinou que a repetição é a mãe do aprendizado. Exatamente. E você gravou. Pela repetição. Exatamente. De tanto que eu falei. Exatamente. E certamente estes candidatos passam por um processo de repetição exaustivo para que aprendam as técnicas que você muito bem descreveu. Sim. Eles treinam muito. E eles têm uma técnica, eu vou contar aqui para vocês, uma técnica de improviso que é fabulosa.
Como é que é a técnica de improviso de um candidato? Vocês já viram que candidato sabe falar de tudo? Exatamente. Sabe falar de nada. Preste atenção. Eles dominam alguns assuntos, claro, todos nós dominamos alguns assuntos. Mas eles elegem 2, 3, 4 assuntos que eles mais dominam. Vamos dizer, eu domino saúde, educação e limpeza urbana. E segurança. Segurança, pronto. Domino isso. Só que vem você e me faz uma pergunta que não está dentro disso que eu domino. Por exemplo, sobre meio ambiente. Meio ambiente. Eu não domino nada de meio ambiente. Aí você faz toda uma pergunta tal sobre meio ambiente. Sabe qual é a técnica, Zuri? Eles pegam o que você falou, iniciam falando sobre o meio ambiente e descambam para um assunto que eles dominam. Por exemplo, que saúde. Meio ambiente, cuidado, é um meio ambiente saudável, e um meio ambiente bem cuidado depende da educação básica. Pronto, e levou aí para a educação. Exatamente. Eu poderia falar do meio ambiente, é importante por causa da saúde. Aliás, saúde é uma coisa importante que a gente tem que ver, e descambo para falar dos hospitais, não sei do que. Dá a impressão que eles estão respondendo a pergunta, mas eles não estão respondendo. Eles estão iniciando com uma resposta, mas jogando para uma área de interesse deles. É a área de assunto que eles dominam. Isso é uma técnica de improviso que eles fazem. E não tem nada de ruim com relação a isso. Eles poderiam simplesmente dizer, isso aí eu não entendo, mas dizer isso numa eleição não vai ficar bem. Sem dúvida. Você me fez lembrar do saudoso colega engenheiro Leonel de Moura Brizola. Sim. Figura extremamente conhecida no cenário político nacional, gaúcho de berço, e que ocupou vários cargos de destaque, e que nas entrevistas coletivas, sobretudo, ele respondia tudo o que ele queria, menos o que lhe era perguntado. Claro. E a técnica é por aí. Exatamente essa. Tem uns que fazem de um modo que você já percebe na cara, mas tem outros que são bem treinados nisso e respondem em cima da pergunta que foi feita, mas sempre jogando para a área que lhes interessa falar. Isso é muito comum de você perceber, e agora, você sabendo disso, você já vai ter um olharzinho mais crítico, sem dúvida, mais interessante para perceber o que acontece. Exatamente. E no que se refere às suas orientações precisas, ou seja, critérios que devem ser adotados para a escolha de um bom candidato? Eu digo 3 coisas. Queremos ouvi-lo. Muito obrigado, senhor. 3 coisas. Coerência, competência e história pregressa. Repita. Coerência, competência e história pregressa. Eu, por exemplo, quando vou escolher o meu candidato, eu passo o meu candidato pelas 3 peneiras, por essas 3 peneiras. Então vamos lá, eu vou passar o meu candidato pela peneira da coerência. O que é a coerência, Zuri? É a integridade no que ele propõe. O que ele está falando hoje é algo que ele sempre falou? É algo que eu encontro na história de vida dele, coerência no que ele está defendendo hoje? Porque se ele não tem coerência naquilo que ele fala, ele pode hoje prometer uma coisa e amanhã fazer outra. Ele está treinado nisso. Então eu não tenho que esperar o cara ser eleito para ver se ele vai ter coerência. Já é tarefa de casa minha passar pela peneira da coerência agora. Então eu tenho que conhecer a história dele. Todo mundo, Zuri, tem uma história. E o candidato, por mais novo que seja, por dizer eu nunca fui político, eu sou novidade, ou se ele já é político há muito tempo, não interessa quem é. Ele tem uma história. Vamos entender a história dele? Ele tem coerência? O que ele fala hoje é o que ele falou ontem? Isso é a primeira peneira. A segunda é a competência. Imagina o seguinte, Zuri. Você vai entrar num avião,
Quando você senta, bota o cinto, vem o serviço de som e fala assim: o nosso piloto já leu muito sobre aviação. Ele tem excelentes ideias sobre como pilotar um avião e vai pilotar este avião pela primeira vez na vida dele. Você ficaria nesse avião? Com paraquedas, evidentemente. Eu saía fora, eu nem com paraquedas. Porque eu não tenho interesse em saber se ele tem boas ideias. Eu tenho interesse em saber se ele tem competência para tirar o avião do chão e levar para cima. Certamente, para decolar. Então é a competência. E eu não posso entregar a minha cidade, o meu estado, o meu país na mão de alguém que vai testar a competência agora. De amadores. Porque eu posso entregar o meu país para alguém testar a competência, ele pode se dar muito bem. Não estou duvidando disso. Mas você considera que isso é arriscado. Se você tem um pequeno negócio, você vai contratar alguém para ficar à frente do seu negócio, alguém que nunca demonstrou competência nenhuma, alguém que quando você olha não tem nem coerência e nem competência, alguém que quer se candidatar a um cargo executivo. O que ele já administrou na vida? Alguma coisa ele tem que ter feito. Qual é a competência, a história da competência dele? Então é coerência, competência e, por último, a história pregressa, que é, na verdade, o que vai dar base a tudo. Ou seja, eu tenho que olhar na história pregressa do meu candidato a coerência e a competência dele. O que ele já fez, o que ele traz na bagagem para eu poder votar. Quando eu passo por essas peneiras, aí eu posso ir lá ver o discurso dele. Mas eu não... Atenção! Eu não posso ouvir o discurso dele, me entregar o discurso dele antes das 3 peneiras, Uri. Porque senão o discurso dele, montado com a técnica de oratória, me convence. E aí esse candidato deixa de ser um candidato para mim e passa a ser uma crença. Aí lascou. Quando o candidato deixa de ser candidato e vira crença, sensacional. Acabou para mim. Porque a crença, ela não contempla esses critérios. Não. Crença, Zuri, religião, política e futebol tem uma caixinha dentro do nosso cérebro que a gente guarda ali. Essas 3 coisas. Essa caixinha se chama crenças. Tudo que eu ponho dentro dessa caixinha é indiscutível. E essa caixinha não conversa com uma outra caixinha chamada capacidades. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo de religião. Você já discutiu religião com alguém? Pouquíssimas vezes. É horrível. Certamente. Ninguém chega a lugar nenhum. Não se chega à conclusão. E dá até briga. E sai briga. Por quê? Porque quando você vai discutir um assunto, você vai trazer uma argumentação. Vamos falar de religião para começar. Eu vou trazer uma discussão aqui religiosa. Católico com protestante, ou protestante com espírita, não interessa. São 2 pessoas de religião diferente discutindo seus pontos de vista. Eles vão trazer argumentações. Eles vão trazer estudos que eles fizeram. Eles vão trazer cultura que eles aprenderam. Tudo isso, a argumentação, estudo, cultura, está dentro da caixinha de capacidades. São as suas capacidades. Só que essa caixinha não conversa com a caixinha de crença. Ela, na verdade, está inferior à caixinha de crenças dentro do cérebro. Então, tudo que você traz de argumento não atinge a caixinha de crença que está acima. Você traz todo o argumento e o cara não enxerga. Não sei se você já passou por essa experiência. Você fala, mas não é possível que o cara não enxergue isso. Não enxerga por quê? Porque na linguagem dele, ele já está dentro da crença, do que ele acredita ser. E aquilo que você acredita, Zuri, não tem argumento no mundo que tire. Por isso que não dá para discutir política. Por isso que não dá para discutir religião. Por isso que não dá para discutir futebol. Porque tudo isso é o que você acredita ser.
Então eu gostei de um candidato, olha como é que a coisa funciona. Eu olhei a oratória de um candidato, gostei da oratória dele, me emocionou. Exatamente. Porque geralmente emociona. Exatamente. Fiquei até arrepiado, Zuri. Exatamente. Do que ele falou, eu fiquei arrepiado. Exatamente. Nesse momento é o momento mais perigoso que existe, porque nesse momento o candidato saiu da caixinha de competência, de argumento, e foi para a caixinha de crença. Agora, tudo que se falar, tudo que se levantar, que não tiver a ver com a sua crença, o cérebro vai rejeitar. O cérebro rejeita. Rejeita porque o cérebro trabalha com base nas suas crenças. É aquilo que você acredita que o cérebro vai buscar no mundo. Vou dar um exemplo muito simples. A mulher que diz assim, nenhum homem presta. Já viu uma mulher falando isso? Várias vezes. Já falaram com você, inclusive. Certamente. Então a mulher que diz assim... Sensacional! Presta atenção, a mulher diz assim, nenhum homem presta. Ela acredita, de tanto ela falar, ela acredita nisso. Ou ela ouviu isso da mãe. Olha, minha filha, toma cuidado, nenhum homem presta. Aquilo, de alguma maneira, entrou para a caixinha de crença dela. É uma crença que ela cultiva. Sabe o que o cérebro vai fazer? O cérebro vai mapear todos os homens que ela encontrar. Quando tiver um homem que presta, ela não quer falar com ele, porque ela não acredita. Quando tiver um homem que não presta, ela vai falar com esse. Por isso é que a mulher que acredita que nenhum homem presta, só vai se envolver com homens que não prestam. Porque o cérebro vai recusar aquilo que ela não acredita. Muito bom. Um outro exemplo, se você acredita que pode, em alguma área da sua vida você tem que desenvolver alguma coisa, e você acredita que pode, eu posso, eu sou capaz, o cérebro vai arrumar meios para você poder, para você fazer. Agora aquela pessoa que diz assim, eu não posso, isso é muito para mim. Eu não vou conseguir. Isso é impossível. Aí você, com argumento, ou seja, com a caixinha de capacidade, você tenta animar a pessoa. Não, você consegue, vai, eu acredito em você. Você é capaz. Você é capaz. Só que ela acredita o contrário. Aí sabe o que acontece? Ela começa a fazer e inconscientemente dá um jeito daquilo dar errado. Aí ela fala assim, cheia de orgulho, eu não falei que eu não conseguia? Porque o ser humano, Zuri, olha que impressionante. Sensacional, é isso mesmo, bicho. O ser humano quer ter razão. Exatamente. Mesmo quando não é para ter. Exatamente. Então quando você fala mal de você, eu não presto, eu não consigo, para mim não dá, e você confirma isso, você gosta. Porque você de alguma forma provou que você está certo. O cérebro faz isso o tempo todo. Aí qual é o problema da política? Quando política se torna crença, você não enxerga o outro lado da moeda. Você se torna difícil de conversar, ninguém mais suporta conversar com você. Porque você só tem uma visão, você só tem um lado da história, você só tem um ponto de vista. Quando, na verdade, a vida são vários pontos de vista. Sem dúvida. Ninguém é capaz de ter o entendimento total da realidade. Pleno. Eu tenho um entendimento parcial, você tem outro parcial. E aí, se eu for um cara inteligente, eu vou querer ouvir você que pensa diferente de mim. Sabe para quê? Para ampliar a minha inteligência, para ampliar meu ponto de vista. O inteligente ouve os outros, o ignorante não. Caro e fraterno amigo, você, inclusive, com a sua sabedoria, com a sua sensibilidade... Aliás, você precisa voltar mais vezes aqui. Esse ano eu fiquei aí excluído, fiquei abandonado. Porque a sua presença aqui alcança picos de audiência. Eu sei. E, por outro lado, também, você já propõe a nossa próxima atração, que apresentaremos depois do nosso intervalo comercial, que é o quadro Opinião, que oferece o contraditório. Exato. Que é uma outra forma de se pensar o mesmo assunto, mas
incomoda. Entretanto, é saudável e democrático. Sendo assim, após os nossos reclames comerciais, retornaremos lhe apresentando mais um capítulo do quadro Opinião Pública. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública. Você, fiel e assíduo telespectador e queridíssima telespectadora que estão nos acompanhando a partir deste momento, estando evidentemente na nossa audiência rotativa, assista este programa na íntegra desde o início. Você pode fazê-lo evidentemente pelo próprio canal 10 de sua TV local por assinatura, assim como acessando as redes sociais da TV Zoom. Vale assistir
a aula do professor Carlos Giacomo Magliano Neto, que aqui comparece nos oferecendo, eu diria, ensinamentos sensacionais, como também doutora Aline de Freitas Spinelli o faz semanalmente através do quadro Opinião. Quando assim nos provoca, nos desafia, nos oferece uma outra leitura da mesma situação, estabelecendo contraditório e lhe permitindo formar opinião e criar novos conceitos na sua mente. Vamos juntos acompanhar. A opinião que você divulga, que você compartilha, essa opinião, ela é realmente sua? Ela é sua, baseada nas suas ideias, na sua experiência, ou ela é de alguém que você admira, de alguém que você é fã, ou de um grupo que você quer pertencer? Vocês já pararam para pensar? Isso é muito importante. Isso é importante, sabe por quê? Porque de 4 em 4 anos a gente faz a prova mais importante da nossa vida. Pelo menos mais importante, por no mínimo, por mais 4 anos. E a decisão, o resultado dessa prova, ele vai interferir diretamente na vida de quem a gente mais ama. E vai interferir na nossa vida também. Vai interferir na pensão da nossa mãe, vai interferir no hospital que é oferecido. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Tudo bem, amanhã você pode não ter. A pessoa que trabalha para você pode não ter. Alguém que você vai vir a se relacionar pode não ter. E por que o hospital público é importante? Porque pode acontecer pandemia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O passaporte que a gente tira para viajar, para comemorar casamento, para comprar perfume, o passaporte, ele é baseado, a forma como ele é concedido, está atrelada a uma decisão política. A operadora do celular, o café, a tarifa do ônibus, tudo isso é baseado em decisão política. A taxa do carro que você compra, por isso e outras coisas mais que a gente precisa entender de política, mas a gente não entende, sabe por quê? Porque não é interessante. Por que não é interessante? Primeiro, porque a gente não aprendeu a se interessar. A gente não estuda política na escola. A gente estuda português, matemática, ciências, mas política não. E você sabe que política é a coisa mais importante? E a gente não pergunta nada sobre política porque a gente não quer parecer burro. Por que a gente não vai discutir política e a gente fica discutindo político? Porque a gente é desinformado, infelizmente. Então, vamos parar e analisar o seguinte: brigar por político não é discutir política. Discutir política não é só sentar e esperar o outro acabar de falar para a gente falar, tentar convencer o outro e ver quem ganhou a discussão e mostrar o quanto o outro é burro e a gente é inteligente. Isso não é discutir política. Discutir política é sentar, os dois falarem e mudarem ou acrescentarem alguma coisa acerca das decisões que vão mudar a nossa vida. Isso é discutir política. E é por isso que nós precisamos assumir as rédeas. Você lembra em quem você votou para senador na última eleição? E para deputado federal. E governador? Não, provavelmente não. Por isso que a gente agora vai começar a entender e a pensar grande, pensar em política. Tudo bem, a gente adora um escândalo, né? Mas escândalo não vai resolver a nossa vida, só vai fazer vender jornal ou aumentar o algoritmo, tá bom? Então, semana que vem a gente vai entender ou conversar sobre o que é democracia. Essa é a nossa opinião, que é pública, e o contraditório é sempre o mais saudável dos caminhos. Até semana que vem. Sensacional. O quadro Opinião Pública tem tomado repercussão maior do que o próprio programa, que passa a ser
tão somente um simples anexo do quadro Opinião Pública, tal a sua envergadura, a sua importância, sobretudo pela coragem e pela ousadia de doutora Aline de Freitas Spinelli, que evidentemente, aliada à sua encantadora beleza, que emoldura ainda mais o quadro Opinião, lhe oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E neste momento, usei aqueles 38% que foram aqui ensinados pelo professor Carlos Magliano na minha contextualização, através da entonação das palavras. Isto posto, prossiga. Não, faltou você falar da linguagem corporal, que foi espetacular. 93% muito bem usado. Ok. Amigo, você quer também, já nessa reta final, explicar tecnicamente o que significa política. Então, a doutora Aline falou muito de política, que nós não estudamos política, e isso é um meio da gente não entender nada mesmo. Então, a gente precisa estudar, precisa conhecer. Olha que interessante, para a gente ver como é que o mundo virou de ponta cabeça. Quem criou a palavra política foram os gregos. E o que é a palavra política, político? Vem de polis, cidade. Cidade é polis. Teresópolis é a cidade de Teresa, né? Polis Petrópolis. É a cidade de Pedro. Polis é cidade. E aí, aquele que cuida da cidade, que cuida da polis, que se preocupa com o bem da polis, que trabalha em prol da comunidade que está na polis, é o político. E aí os gregos criaram a palavra política, político, assim. E o antônimo disso, agora que a gente se surpreende, qual que é o antônimo de político no grego? Idiota. Ide vem de identidade, do eu. O idiota é o que tem o eu inflamado, tem a identidade inflamada, crônica, que se acha melhor do que todo mundo e que quer tudo para ele. O idiota é aquele que não pensa na polis, que só pensa nele. O idiota é aquele que não pensa na comunidade, que só quer as coisas para ele. Esse é o idiota. As coisas se inverteram tanto que hoje idiota virou sinônimo de político. A gente, para falar de política, a gente meio que se idiotiza às vezes por causa do que a doutora Aline colocou, porque a gente não discute mais política, o bem comum. A gente discute o político. Por quê? Porque a gente está olhando posturas de fala, oratórias, piadas, palavras de fácil entendimento que determinado político fala. Fake news. Fake news. Mas a gente não está olhando o conteúdo, não está olhando o plano de governo, não está olhando aqueles 3 filtros que eu disse antes: coerência, competência e história pregressa. Perfeito. Não obstante os seus relevantes ensinamentos, você agora também nos oferece uma aula de morfologia gramatical. Muito bom, Zuri. E o contrário, conforme você nos apresentou, da palavra político e idiota, devo lhe dizer que qualquer semelhança não será mera coincidência. Para alguns casos, evidentemente, que talvez sejam a exceção da regra. Ainda nesta linha, antes de entrarmos aqui nas considerações finais, você gostaria de ressaltar um outro aspecto que você mencionou antes do intervalo. Sim, nós estamos com uma parceria com a Associação Comercial, a Cianf, e nós estamos desenvolvendo uma série de cursos para associados. Então, quem é associado da Associação Comercial de Nova Friburgo tem acesso agora aos nossos cursos. Zuri,
100% gratuito. Essa é a palavra mágica. É 0800 para quem é associado à Cianf. Sim. Então, se você não é, procure se associar. Nós vamos ter agora, no mês de outubro, no dia 15 de outubro, uma imersão em oratória. Vamos passar um sábado inteiro lá, de manhã até a tarde, treinando na prática todas as técnicas de oratória. Em novembro, nós vamos ter 2 noites sobre vendas. Mas sobre que tipo de vendas? Como eu posso fazer para influenciar o cérebro do meu cliente? Isso em novembro. E em dezembro, a gente vai ter uma certificação de liderança coaching, para quem quer aplicar a metodologia do coaching no trabalho de liderança. Quem quer liderar como os tempos modernos, atuais, exigem. Então, em outubro, oratória. Dia 15. 15 de outubro, oratória, um sábado. Sim. Em novembro, 2 noites de vendas. E em dezembro, uma certificação em liderança coaching. É necessária inscrição prévia? É necessário porque, como é gratuito para os associados, as vagas são limitadas. Então, se você é associado, ou se você ainda não é, se torne associado, liga para a Cianf 2522-1145. Repita! 2522-1145. Viu o tom de voz? Então, aí você liga para a Cianf. E a linguagem corporal. Exato. E reserva a sua vaga. Ainda nessa mesma vertente, o seu portfólio de palestras e cursos está mais robusto, sobretudo. E aquele telespectador, aquela telespectadora que nos assiste neste momento e tenha se empolgado com a sua oratória, com a sua entonação das palavras, com a sua linguagem corporal e, sobretudo, com o seu conhecimento, como deve fazê-lo para entrar em contato e fazer parte do seleto grupo de Carlos Magliano. Muito bem. Se você quiser conhecer o meu robusto portfólio, ele é fantástico. Você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. O WhatsApp que eu vou te dar aí é meu, eu que vou te atender. Que vai ser colocado na tela a partir desse momento. DDD 22 Sim. 98819 0442. Repita! DDD 22 98819 0442. O nosso eficiente e atento diretor técnico, Marconi JR, já coloca este número na tela e eu vou até solicitar que permaneça por mais algum tempo para as pessoas anotarem, colocarem no grupo de contatos, enfim. E dessa forma, amigo, uma pergunta que não quer se calar nessa reta final. Aliás, 2, se você me permite. Primeira, você já escolheu seus candidatos? Não todos. Alguns. 1 ou 2. Boa. Eu estou analisando Sim. a coerência, a competência e a história pregressa. Não deixo a emoção do discurso tomar conta. Boa, porque boa. Eu não quero que o político vire crença. Boa, eu quero que a política seja argumento e não crença. Deixa eu te contar um negócio. Rapidamente. Eu sei todo mundo que eu votei, eu voto desde 1998. Foi minha primeira eleição. Eu tinha 16 anos, creio eu, 16 anos. Eu sei todos os que eu votei até hoje. Sabe por quê? Porque eu pego aquele comprovante. Sim. Terminada a votação, eles me dão um comprovante, eu anoto ali, ó, todo mundo que eu votei. Eu tenho todos, desde 1998. Ótima Então eu também prática. sei a minha história pregressa de quem eu votei e qual é a minha coerência na eleição. Então, quando alguém pergunta em quem você votou, eu só pego lá e sei em quem eu votei. Até porque o eleitor também precisa ser coerente. Precisa, porque se o eleitor não for coerente, ele não vai eleger alguém que seja coerente, é evidente. Você elege e gosta de pessoas iguais a você, Zuri. Você já disse isso lógico. Certa vez que esteve aqui. Essa identidade ela é muito mais próxima
quando você se identifica com alguém. Com alguém. Que alguém tem alguma coisa que você tem, aí você se identifica. Então, se você não tem competência, se você não tem coerência, você vai se juntar a pessoas sem competência e sem coerência. Procure ter competência, procure ter coerência, evite que a política se torne crença. Boa. E você vai eleger bem nessa eleição. Boa. Por último, mas não menos importante, dada a sua desenvoltura... além de ser um programa que eu absorvo muito conhecimento, estou sempre aprendendo com o professor Carlos Magliano. Você, fiel telespectador e queridíssima telespectadora, já observaram que eu me divirto muito, até porque somos fraternos amigos e este momento também é um momento de celebração da amizade. Mas retomando o feito à ordem, diante da sua desenvoltura, do seu conhecimento, do seu entendimento técnico, em algum momento você será candidato em alguma eleição que se apresente? Não pretendo, não. Nunca, nem me filiei a partido político nenhum. Sim. Mas se você vier prefeito, eu sou seu vice. E a inversão é verdadeira também, entendeu? Se você quiser, vamos embora. A recíproca invertida, digamos assim, é também verdadeira. Nós precisamos encerrar, amigo. Já estamos aqui nos acréscimos, evidentemente. E, inicialmente, queremos renovar o nosso agradecimento, que também incorpora a direção da TV Zoom, pelo seu comparecimento, pela sua deferência, pelo seu carinho com a produção do programa Cidade Real, mesmo que por vezes a gente tenha que fazer alguns ajustes na sua agenda, que é muito concorrida. Mas, de toda forma, tenho convicção que o programa atendeu e superou as expectativas. E também reiterar o convite para que você, em janeiro do próximo ano, inicie a série de programas da nova temporada. Parece até canal de filmes, tipo Netflix, né? A temporada... Mas é melhor. Exatamente, a temporada 2023 será iniciada também pela sua presença, pela sua abertura oficial, completando 10 anos dessa rotina e também já iniciando as comemorações dos 20 anos de TV Zoom, que completarei em 19 de janeiro de 2023. Excelente tê-lo conosco, seja sempre muito bem-vindo. Estarei aqui, certamente. Ótimo. Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente, mesmo entendendo que este assunto seja extremamente interessante, mas assista na íntegra. Caso você, estando em nossa audiência rotativa e começou a assisti-lo a partir da metade, procure um outro horário na sua TV local por assinatura, como também pelas concorridas redes sociais da emissora. Certamente a entrevista desta edição contribuirá com a sua escolha, com o seu voto. Que Deus e Santa Rita de Cássia sempre nos protejam, nos abençoe, nos ilumine, sobretudo no momento da escolha, no momento do voto, que deve confirmar o nosso compromisso e comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.